A Macedônia do passado não é a mesma Macedônia, mas a Macedônia numa região. E Paulo, ele vai ali através de uma visão, olha só. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia. Essa igreja, ele então vai para a Macedônia, ele vai, a primeira igreja que ele, local que ele vai para Filipos. E lá, no capítulo 16, 11, Lídia se converte. E essa mulher se converte, leva Paulo para sua casa, e ali ela funda a igreja de Filipenses. Por isso que ele fala, vocês são participantes comigo desde o princípio. Lídia se converte, Paulo é preso com Silas, vai para o cárcere, no cárcere ele canta louvores, o carcereiro é liberto, a família se converte, são batizados. Paulo, então, ele volta para a casa de Lídia. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Capítulo 17, Paulo vai para Tessalonicenses, que também é da região da Macedônia. Então, Macedônia é uma região que Paulo é chamado a ir através de uma visão. Filipenses nasceu através de uma visão. Você que tem um ministério, você precisa ter visão. Se você não vê, tem alguma coisa errada. Se você não está deixando uma geração, lógico que você vai responsabilizar todo mundo e já sabemos quem é o culpado. Eu. Pode fazer um totem meu, tudo o pastor é culpado, lógico, a igreja é culpada. Claro, mas você precisa ter visão. Quando Deus coloca numa posição, não importa ela a posição, você tem que visualizar, ver. Paulo estava ali, ele teve a visão de ir para um local e através desta visão, desse sonho, dessa visão espiritual, ele foi em direção e ele fundou a igreja de Filipenses. Toda visão paga-se um preço. O preço é caro. Aquele que não está disposto a nem ver, nem pagar preço, não vive o evangelho, porque o evangelho é isso. Eu tenho aqui, vou falar aqui milhões, eu vou falar aqui a noite toda de tantas coisas que eu vi, vejo, que aconteceram, mas para que acontecesse foi uma luta tremenda. A visão paga-se um preço caríssimo para ser mantido. As coisas acontecem quando você tem visão de Deus e você vai. Os frutos de Paulo, e eu poderia ficar aqui, irmãos, se você não tem visão de coisas espirituais, você não vai ver nada. Sabe o que você vai ver? Problema, criticismo, desânimo. Porque você vai, como um camelo, beber da sua própria água, da sua própria existência. Você não vai enxergar nada. Versículo 3 ao 5, ele fala para essa igreja que, imagina, que ele viu, ele fala o seguinte, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Todas as 13 cartas paulinas, elas são exortativas. Paulo, ele foi um teólogo importante porque ele se ateve a ensinar a teologia para a igreja primitiva. O Espírito Santo de Deus usou e trouxe revelação para Paulo, para que Paulo pudesse exortar contra as falsas teorias que a igreja, onde ele fundou, depois das viagens missionárias, eram atacadas. As igrejas eram atacadas violentamente. Quando Paulo fundou a igreja de Éfeso, eles receberam ataques terríveis de homens e mulheres que acreditavam que nas leis de Moisés. Então, Paulo teve que lutar contra as leis de Moisés, lutar contra muitos que se dividiam dentro da igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja completamente prostituta e levou ali a prostituição. Paulo exortou a igreja de Romanos, ele teve que exortar pela cultura romana a questão de salvação, uma série de questões que Roma, e que era um povo ferido porque tinham sido expulsos de Roma. Então, Paulo exortou os romanos. Todas as cartas elas foram exortativas. Filipenses, não. Filipenses, ele traz umas exortações porque faz parte de Paulo. Mas Paulo escreve aos filipenses agradecendo a essa igreja por o seguinte motivo. Paulo recebia ofertas e ofertas dessa igreja. Talvez a igreja não saiba, mas Paulo não recebia um centavo de nenhuma das igrejas que ele fundou. E olha que foram muitas as igrejas que Paulo fundou. E ele mesmo deixava bispos, diáconos, os episcopos, que são os bispos, capítulo 1, versículo 1, ele deixava ali líderes, e Timóteo era um supervisor desses pastores, por isso que Timóteo tem uma coautoria com Paulo, e bispos que eram líderes, superintendentes, que depois essa palavra tomando uma outra inclinação cada vez mais, de um pastor superintendente. Paulo, ele exortava a igreja para que esses homens pudessem ter provisão da igreja.
Paulo exortava que eles fossem dignos de uma boa remuneração, mas ele próprio não tinha remuneração nenhuma. Paulo, ele fazia tendas, ele era tendeiro. Antes dele fazer uma viagem missionária, antes dele ir para um campo, ele parava numa cidade, fazia tendas e vendia as tendas, pegava esse dinheiro, partia para a missão. Paulo não era pesado a ninguém, ele fala isso diversas vezes. Ele não se sentia à vontade de receber esse dinheiro, porque ele foi um grande perseguidor da igreja, assassino da igreja, então ele não se sentia digno de sobreviver pela igreja, pelo ministério. Mas a igreja de Filipenses sempre mandavam ofertas para Paulo. Paulo recebeu mais de 2 vezes grana pessoal dessa igreja. E essa igreja, como nós vamos ver, se preocupava com o ministério de Paulo. Por isso que Paulo ele dá graças a Deus por tudo que recordo de vós e fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em toda a minha oração, pela vossa cooperação no Evangelho. Porque, na realidade, Paulo está dizendo que cooperando com ele, estariam cooperando com o Evangelho. Cooperar com o Evangelho é a missão da igreja. Logicamente que tudo aquilo que eu tenho pregado ultimamente está cada vez mais se enquadrando dentro daquilo que é apocalíptico e que nós já estudamos, nós somos uma igreja que sabemos do Apocalipse, que é a cooperação, o amor pela obra, a generosidade pela obra, a entrega pela obra. Não, não é só a questão de dar o dízimo e dar as ofertas, que isso... Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, gravem isso, por favor. Todos os princípios bíblicos serão envergonhados publicamente, porque eles se discernem espiritualmente. Eu li um artigo hoje falando sobre a Bíblia, aí pegou um versículo, a vara não bata no seu filho, e não sei o que lá, a interpretação de pastores, eu olhando e várias pessoas, isso mesmo, todos os princípios, todos eles serão atacados e facilmente envergonhados dentro da visão humana. Vocês estão entendendo ou não? Porque as questões que são pregadas são questões espirituais. Então, nós falamos para cada vez menos pessoas que querem discernir as questões espirituais da forma espiritual e não da forma humana. E a cooperação é algo que eu tenho ensinado, é algo que eu tenho pregado, é algo que eu vivo, é algo que aqueles que se aproximam de mim veem a cooperação e o desprendimento que eu tenho pelo Evangelho, para o Evangelho e para a igreja, sem medir esforços. A cooperação faz parte de uma interpretação espiritual. Não vai entender, não vai ser vivenciado, que é facilmente refutado. Paulo, ele agradece àquela igreja que naturalmente o ajudava e cooperava com ele. Eu quero, nessa noite, agradecer a todos aqueles que cooperam comigo nesse ministério, na visão que Deus tem me dado. E todos os dias, de todas as formas, de todas as maneiras, eu tenho pagado na minha carne, na minha mente, na minha voz, na minha visão, o preço de ver tantas coisas que precisam de cooperação. E tenho convicção que até aqui o Senhor tem me ajudado, e o Senhor tem ajudado essa igreja. E a palavra para isso chama-se Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um milagre, sem abaixarmos nem um pouquinho a regra moral. Quero agradecer, como Paulo fez, a todos que lutam, que cooperam de uma forma ou de outra. Todas elas permeiam a cooperação que eu preciso ter com um, que eu preciso ter com outro, que eu preciso resolver com um, que eu preciso resolver com outro. Eu sou movido a pessoas que cooperam para o reino. Cooperar é uma palavra grega que está literalmente ligada a operar junto, é agir junto, é mover junto. É essa palavra que está ali, que move junto comigo. Sem vocês, o meu trabalho seria 10 vezes pior. O Espírito Santo de Deus tem me colocado líder do Ministério Rafá para puxar um, puxar o outro, colocar um. É uma série de situações que eu preciso de cooperação de muitos para que funcione tudo que está acontecendo ali. E quando um coopera, e quando um facilita, quando um atua, é um fardo a menos na missão. Ainda há muito o que se fazer, ainda há muito o que se construir na diversidade dos ministérios e todos aqueles que estão envolvidos, todos aqueles que estão se doando, todos aqueles que estão se colocando para cooperar de coração e de verdade, é sensacional. A igreja de Filipenses, os filipenses, eles eram conhecidos por Paulo por ser uma igreja que lutava com ele a guerra
do mundo espiritual. Hoje eu tenho batalhas sangrentas, são difíceis. Eu estou envolvido 100%, entregue por inteiro. E veja, a maior parceira, minha esposa, está aqui do meu lado. Vamos. Graças a Deus que eu não estou sozinho. Graças a Deus que tem homens e mulheres que têm cooperado comigo, que estão ali batalhando comigo, que estão sangrando comigo pela causa do Evangelho. Enquanto você tem amado mais a você mesmo, investe mais em você mesmo, e você não mede esforços para você mesmo, você acha que Deus fica por sua conta e risco mesmo? Mas você acha que quando você se coloca no altar de Deus de coração, na sua fraqueza, e eu não estou falando aqui que nenhuma dessas pessoas são maravilhosas, não, nem eu, para com isso. Mas você acha que as pessoas que estão se colocando, que estão ali cooperando, você acha que Deus vai ser devedor? Você acha que eu quem vou pagar? Você está doido, rapaz. Deus não é devedor de nenhum homem nenhum, e nunca foi. O diabo faz isso, cega. Você acha mesmo que Deus vai ser devedor de alguém? De ninguém, mesmo. Porque Deus, sabe o nome dele? É justiça. Deus nos usa, preste atenção. Deus usa o pastor, ele vai lá e faz. Mas não é para você. É para que Deus tenha dados no processo para acusação ou para libertação. Vai lá e faz. A pessoa não quer, a pessoa foi embora, arquivado o processo, está no processo lá. Você acha que Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Ele sabe o grau da sua cooperação, ele sabe o grau da sua entrega, o amor. A pastora Marta pregou no domingo aqueles que servem, e ela falou pouco da avó dela. A avó dela limpava a igreja com quase 70 anos. Ela limpava a igreja no brinco. Eu aqui nos Estados Unidos, se eu estivesse pregando, mas quem estava pregando, tem uma senhora famosa, e ela falou que ela foi fazer um trabalho na África e viu um trabalho de uma americana de 99 anos que faz de fronha de travesseiro, roupas para crianças africanas. E ela faz todo dia roupa. A colaboração com o reino, eu conheci uma mulher, um testemunho de uma mulher que vem da favela do Rio de Janeiro, que ela vendia pano de prato para construir e ajudar na obra da igreja. A cooperação está no amor pela obra, amor por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e faz. E Paulo estava diante de uma igreja que era completamente cooperativa ao ministério. E eu amo ver os irmãos na fraqueza do que são, como eu sou, na debilidade do que são, como todos nós somos, mas que cooperam para a obra do Senhor. Essa era a igreja de Filipenses, uma igreja que não media esforços para apoiar Paulo no seu ministério, para que outras vidas pudessem ser alcançadas pela palavra. Não estou precisando de oferta para mim, não, graças a Deus, Deus tem sido fiel. Mas a obra do Senhor sempre precisa daqueles que cooperem com atitude, com qualquer forma de dinheiro. A atuação, como na semana passada, a multiplicidade de ministérios, da visão que Deus tem colocado a mim, pessoas que comprem, que apoiem, que se entregam, que vivam isso visceralmente para a honra, para a glória do Senhor. Tem algum filipense aí? Tem alguém aí dizendo, Senhor, eis-me aqui, me usa por completo. Me ajuda aí na batalha desse homem aí, Senhor. Estou aqui. Me usa aí na minha fraqueza aí. Ele falou que ele é fraco, eu também sou, então me ajuda aí para que a honra e a glória do Senhor sejam sempre pregadas, exaltadas. É que nós estamos levantando aquela bandeira, hasteando aquela bandeira, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser restauradas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós sejamos conhecidos como Igreja Ministério Rafá, a Igreja Filipenses.